Bom, em primeiro lugar, eu desejo boa tarde a todos. Agradeço a todos que vieram até o nosso stand, né, ou que acessaram esse painel por meio do Zoom, que é o stand do Reis Advogados aqui na Fenaló. É a primeira vez que a gente participa do evento como patrocinador, e isso tem sido um desafio para a gente, é bem legal, né, poder participar de um evento desse porte, e a gente está bastante feliz com a participação de vocês. Todos os dias, né, começando hoje, teremos uma atividade aqui no stand a partir das 4h30 da tarde. Então, convido vocês a voltarem nos outros dias para acompanhar, porque são temas muito interessantes, com vários convidados bem conceituados no mercado. O painel de hoje vai abordar o tema Advocacia na Inglaterra pós-Brexit e oportunidades e reflexões jurídicas. Vai trazer uma entrevista sobre as questões jurídicas que envolveram a saída do Reino Unido da União Europeia e como isso influenciou o mundo jurídico e a advocacia na Inglaterra. Bom, eu vou convidar os participantes que já estão aí, a gente já estava conversando um pouquinho. O Dr. Luiz Gustavo Garcia Costa, brasileiro, advogado, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e solicitor no escritório Fletcher Day, em Londres. E a doutora Miriam Falchetti, acho que está certo, né, doutora? Depois você me corrige. Especialista em direito empresarial e trabalhista, consultora jurídica e gerente jurídica da área trabalhista do Reis Advogados. Bom, queria convidar primeiro a doutora Miriam, então, para fazer as considerações iniciais, e em seguida a gente dá continuidade aí com o debate entre o doutor Luiz e a doutora Miriam. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Ana, obrigada pela oportunidade ao escritório. É uma honra para nós poder participar da Fenaló, desse nosso evento, que é um evento grandioso dentro de toda a comunidade jurídica do Brasil. E uma honra também aqui, para mim, um prazer enorme entrevistar o Dr. Luiz Costa, que é barretense, né? Formado, meu conterrâneo, advogado formado pela Universidade de Franca, radicou-se na Inglaterra logo após a sua formatura, não vou dizer que já faz 18 anos, né, doutor Luiz? Se requalificou com as leis britânicas, né, e para atuação como solicitor, como é chamado o advogado lá na Inglaterra. Atualmente é solicitor e advogado sênior no escritório Fletcher Day, em Londres. Está à frente das ações que se relacionam com o Brasil. Doutor Luiz, seja bem-vindo, muito obrigado. Muita satisfação que eu participo dessa sessão. Imagino que seja a sessão inicial, como a Ana Carolina abordou no início, então eu aproveito a oportunidade formalmente para agradecer ao Dr. Luiz Felipe, sócio-diretor do Reis Advogados, pelo convite, e agradeço na figura da Ana Carolina, toda a equipe do Reis Advogados, e é pelo gabarito e finesse que a Ana nos tratou, tornou tudo tão simples de participar dessa reunião, que eu tenho certeza que acentua, na verdade, o gabarito e o expertise, na verdade, dos profissionais que trabalham no Reis Advogados. Doutora Miriam, é um prazer participar dessa sessão contigo. Eu acho que nossa história é longa, que nos permite livrar da titularidade e não chamar de doutor ou doutora. Por gentileza, me chame de Luiz. Obrigada. Aproveito a oportunidade para apresentar a doutora Miriam. A doutora Miriam também é barretense, ela é advogada, como a Ana Carolina disse no começo, ela é especializada em direito empresarial e trabalhista, principalmente com consultoria jurídica. Ela atuou cerca de 10 anos em sociedade com o Dr. Osvânio de Oliveira Costa, na comarca de Barretos e região, mas a partir de 2011 e 2012, a doutora Miriam e eu começamos a trabalhar em várias questões envolvendo estrangeiros com problemas jurídicos no Brasil. E desde então trabalhamos com colaboração, então temos aí uma expertise interessante lidando com estrangeiros com situações jurídicas no Brasil. Doutora Miriam, ou Miriam, com muito prazer que eu participo disso contigo. Luiz, muito obrigado, e claro, você tem todo o direito e a convivência entre a gente para me chamar de Miriam, porque, afinal, somos colegas de trabalho. Luiz,
Adentrando já um pouco no nosso tema de hoje, né, para a gente falar com o pessoal que nos assiste, você morando aí em Londres e advogando durante o período, você vivenciou o Brexit. Coloca para nós como que foi essa situação aí, essa questão do Brexit, qual a relevância disso? Como foi essa sua experiência? Sim, então só para contextualizar, claro que é fim da tarde aí no Brasil, começo da noite aqui para nós, todo mundo assistiu várias palestras já do FENALO. Então, para contextualizar, o Brexit nada mais, nada menos é do que a saída do Reino Unido da União Europeia, do bloco União Europeia. O Reino Unido participou como país membro da União Europeia por cerca de 50 anos e por meio de uma promessa de campanha eleitoral do governo do Partido dos Conservadores, promoveu um referendo em 2016, cuja população britânica elegeu ou votou pela saída do país da União Europeia. Foi uma margem muito pequena a vitória do Brexit, que é o termo que justifica a Britain exiting a União Europeia, a saída do Reino Unido, e, salvo engano, foi algo em menos de 2%, ou 2 pontos percentuais de diferença entre o sim, de permanecer, e o não, de não permanecer. Algo nesse sentido. E, desde então, nós vivemos aí uma tempestade do que é que vai acontecer no pós-Brexit. O que efetivamente aconteceu, por meio de vários tratados, vários acordos, várias negociações, é que no dia 1º de janeiro deste ano, 1º de janeiro de 2021, nós tivemos a efetiva saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o Brexit realmente aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano. Quais são as medidas práticas ou os efeitos práticos de tal situação? É que, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, duas das situações ou duas das caracterizações mais comuns da União Europeia, que é o trânsito livre de pessoas e o trânsito ou a livre ou a liberdade de trabalhar em qualquer um dos países pertencentes à União Europeia, já não mais existe para o Reino Unido. Portanto, os europeus comunitários que queiram vir trabalhar ou vir viver no Reino Unido não podem mais sem visto. Há necessidade de um visto específico para cada categoria e atividade específica de cada cidadão que tenha o interesse de viver ou trabalhar no Reino Unido. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto que mais tem uma relevância para todos nós, principalmente porque a maioria dos brasileiros, ou vários brasileiros, tem dupla cidadania. E o que acontece agora, como toda grande mudança, logo na sequência de tal mudança, um período de transição, um período de entendimento, de grandes lições a serem aprendidas, e é este momento que nós vivemos por aqui. Estamos entendendo como vai ficar tudo isso, como vai ser a nova entrada de produtos europeus no Reino Unido, como vai ser a entrada dos novos trabalhadores comunitários no Reino Unido, etc., etc. Certo. Luiz, e o setor jurídico? Como ficou o setor jurídico da Inglaterra após o Brexit? A legislação, o que isso mudou? Então, por um período de 12 meses anterior ao dia 1º de janeiro de 2021, aconteceu um período de transição, que foi um período que foi concedido e acordado entre as partes, a primeira parte sendo a União Europeia e a segunda, o Reino Unido, para que as empresas, para que o judiciário, para que todas as legislações aplicáveis, que eram até então aplicáveis para toda a comunidade europeia, passassem a se equiparar à nova realidade. Mas é claro que em um ano não se desconstrói o que foi construído em cerca de 50 anos. Então, para o mundo jurídico atual, mais relevância é a questão da imigração, é a relevância de algumas leis que ainda são aplicadas, e para a minha área específica do direito, que é a área do contencioso comercial, nós temos uma situação de que há incerteza de como nós vamos faremos os processos de execução nos países que atualmente pertencem à União Europeia. Então, ações que nós temos aqui, com os requeridos na França, por exemplo, nós não sabemos como nós vamos poder utilizar do título judicial obtido no Reino Unido para poder fazer o processo de execução na França, por exemplo, onde são os requeridos, por exemplo.
Certo, você está dizendo que não tem legislação específica ainda ou não tem decisões da corte, decisões práticas ainda? Ambos. A legislação está toda mudando aos poucos, o parlamento corre contra o tempo, e, claro, é impossível não falar sobre a pandemia, que atrasou tudo, mas o parlamento corre contra o tempo para tentar desvincular por completo e criar nova legislação para suprir o que agora está como lacuna. Uma situação interessante é que algumas áreas do direito vão continuar utilizando das regras anteriores e de alguma legislação anterior que ou era vinculado à União Europeia. Uma das áreas principais é a propriedade intelectual. Então, todos os processos ou situações de propriedade intelectual continuam sendo e utilizando as regras anteriores. Certo. Luiz, e como que a pandemia impactou nesse cenário? Completamente. Como todos os setores da economia, todos os setores jurídicos de todos os países do mundo, e eu acompanhando algumas das palestras da FENALO, com certeza o tema principal é tecnologia e pandemia. O que aconteceu, eu imagino que foi uma tempestade perfeita, para o bom e para o ruim, porque enquanto a pandemia trouxe a oportunidade de não trânsito de pessoas, então não teve o volume, com toda certeza não teve o volume de pessoas que adentram o Reino Unido tradicionalmente, houve o maior e melhor o controle de fronteiras, ao mesmo tempo tivemos uma situação ruim, enquanto que essas empresas que tiveram que correr contra o tempo para se equiparar à nova realidade, ou ter uma nova oportunidade de se equipar para o Brexit, não tiveram a oportunidade de consolidar ou implementar a estratégia, porque a pandemia não permitiu. Entendi. E a sua atuação como solicitor? Quais as questões jurídicas você tem se deparado com mais frequência nesse cenário atual? Então, é uma mistura, na verdade, de pandemia com o Brexit, porque é realmente a tempestade perfeita. Então, nós tivemos uma série de moratórios por conta da pandemia, moratórios no sentido de ações de cobrança, não eram mais permitidas o início ou o ingresso de ações de cobrança, tanto contra pessoa física ou pessoa jurídica. Inicialmente o moratório era especificamente para aqueles débitos que surgiram por conta da pandemia. Mas aí, ao mesmo tempo, o que é por conta da pandemia e o que é pré-pandemia. Então, essa discussão nunca realmente foi possível de ser decidida pelos tribunais aqui. Então, decidiu-se um moratório completo. Então, ações de cobrança não aconteceram por muitos e muitos meses, são quase 18 meses agora. Ações de despejo, por exemplo. Então, vários financeiras, vários bancos que fizeram financiamento ou proporcionaram financiamento para empresas ou pessoas físicas comprar os seus imóveis, não tiveram a oportunidade de se fazer valer do direito para buscar o seu direito, para buscar a sua reparação, a sua ação de cobrança, por exemplo. Tudo isso que acontece, ou que foi paralisado, que foi suspenso, passa a partir de agora, com a reabertura aos poucos da economia britânica, tendo em vista que nós, como eu dizia com o Dr. Felipe, conversava com ele antes da nosso início oficial, a situação na Inglaterra está melhor que no Brasil, óbvio, como nós podemos ver pelos relatos de jornais, etc., nós estamos reabrindo a economia. Então, todas aquelas ações, todas aquelas questões jurídicas que estavam por conta do moratório, passaram agora a ter extrema importância e urgência. Todo mundo quer entrar e processar, entrar com uma ação, ingressar com uma ação e processar todos. Entendi. E no mundo dos negócios, o que você viu e que pode relatar para nós em termos de mudanças? Você sentiu alguma coisa que falasse dentro da parte econômica, dos negócios, dos investimentos estrangeiros? Tem alguma coisa para falar para nós sobre isso? Sim, então realmente é um tema de extrema importância a partir de agora, porque o Reino Unido, a partir de agora, esse é o grande argumento do Brexit, o Reino Unido agora está livre.
se sente livre e mais solto, por assim dizer, para poder começar a fazer contratos bilaterais ou acordos bilaterais, para entrar em contato com países que tradicionalmente a União Europeia não tinha interesse. Então, há grande oportunidade de países que ainda não tinham um contato, não tinham uma relação bilateral de trading entre Reino Unido e seu próprio país, passam a partir de agora a ter essa oportunidade. Essa é uma das primeiras questões. A segunda situação que eu vejo de imediato é que muitas empresas que aqui estavam por uma série de incentivos fiscais ou incentivos de outra natureza, talvez porque era importante para a imagem estar no Reino Unido e, portanto, tinha um certo de incentivo para aqui estar. Com o Brexit, não há mais a necessidade de estar aqui e, portanto, voltam para o país de origem ou buscam um novo destino. Então, há aí oportunidade para os advogados e praticantes do direito da área não contenciosa, ou melhor, não contenciosa, poder fazer um trabalho mais efetivo nesse sentido, aproveitando a oportunidade de empresas abrindo em outros países, etc., etc. Certo. Luiz, eu não posso deixar de perguntar um pouquinho sobre a área trabalhista, né? No Brasil, a pandemia trouxe à realidade do advogado o trabalho home office e a virtualização dos atos processuais, né? Principalmente as audiências, as sessões dos tribunais. E fale para nós como é que é esse tipo de relação de trabalho aí no Reino Unido, na Inglaterra. Sim. O home office está hoje no mundo inteiro por conta da pandemia. Então, houve a aceleração de um sistema que já estava sendo utilizado, dependendo do país, dependendo da cidade, em graus e níveis diferentes, mas com a pandemia isso acelerou, óbvio. Então, aqui nós já tínhamos o home office, né? O Reino Unido já utilizava o home office. Era uma situação normalmente atribuída a empresas de alta tecnologia, empresas que tinham um pouco mais de casualidade no dia a dia. Claro que não para escritório de advocacia, que é uma situação um pouco mais tradicional, de certa forma até elitista aqui no Reino Unido, mas, de qualquer forma, houve uma aceleração desse processo todo. Em comparação com o Brasil, e fica aqui meus parabéns para o judiciário brasileiro, pode acreditar, o processo de digitalização do judiciário brasileiro é mais avançado que o daqui. E aqui teve que se equiparar muito rapidamente. Processos remotos, audiências remotas, por meio de Microsoft Teams, por meio de Zoom, por meio de outros software, aplicativos nesse sentido, passaram a valer efetivamente a partir da pandemia. Então, na questão trabalhista, doutora, o que eu posso dizer é que aqui o que impera normalmente é o contrato entre as partes. Nós não temos aqui uma CLT, nós temos aqui o princípio do pacta sunt servanda, que é o mais importante entre as partes, e, claro, a legislação acima dos contratos que trazem limites e tetos cujos quais os contratos não podem ultrapassar. Então, limite de horas, limite de trabalho, mas a questão do home office ainda é muito nova, muito recente, e nós vamos ter que aprender a conviver com isso, sobretudo no ambiente jurídico. Quais tipos de ações teremos que defender em nome de clientes em relação às situações do home office? Será que alguém vai tropeçar no fio do laptop de em cima da mesa e dizer que foi um acidente de trabalho? Situações corriqueiras que a gente acha motivo de chacota no momento, mas com certeza vai ter uma série de ações nesse sentido. Entendi. Luiz, e alguma inovação, alguma outra novidade que você tem aí do seu escritório, no seu dia a dia? Conta para nós. Sim, nós temos uma grande novidade. Nosso escritório promoveu uma aquisição de um outro escritório aqui da City of London, que é do centro financeiro, centro comercial de Londres. Nós adquirimos um escritório oficialmente a partir de ontem. Nós contamos agora com um escritório que tradicionalmente era especializado na área de construção. É um escritório que se especializa tanto nos contratos de empreendimentos imobiliários e de construção comercial, mas também com uma disputa derivada desses contratos. Então, é com muito orgulho que eu digo agora que nosso escritório fez essa aquisição. Teremos aí vários novos colegas
e, por enquanto, todos encorajados a trabalhar de casa. Mas imagino que assim que tiver uma abertura completa, todos estaremos debaixo do mesmo teto, e é muito interessante poder conhecer novos colegas. Eu tenho certeza que vai ser um projeto bem interessante para o escritório. Ah, que bom. Parabéns a você e a todos do seu escritório, então, por isso. Luiz, uma última pergunta para a gente finalizar essa nossa entrevista. Conta para nós uma experiência marcante na sua atuação como solicitor, e fique à vontade para abordar alguma outra coisa, algum outro ponto que você queira nos dizer. Sem problema, doutora. Muitas questões aconteceram comigo nesses anos que aqui vivo, e várias questões marcantes, claro. Já trabalhei para celebridade, já trabalhei para jogadores de futebol da seleção brasileira, mas o que mais marcou realmente foi o início da pandemia, uma situação em que foi extremamente corriqueira. Eu tive uma audiência de julgamento de 4 dias, uma situação em que, normalmente, eu, como solicitor, teria que contratar um audiencista, que é o famoso barster, que utiliza tradicionalmente a peruca branca, e também eu teria 2 ou 3 pessoas da nossa equipe, paralegais ou assistentes, fazendo o auxílio para não só carregar toda a documentação para a audiência, mas também para me auxiliar a localizar a gama de documentos. Mas por conta da pandemia, por conta do processo e audiência totalmente remoto e eletrônico, eu tive a possibilidade de trabalhar sozinho, sem auxílio algum. Claro que eu tive o auxílio do audiencista para conversar e fazer a advocacia no tribunal, mas eu tive a possibilidade de sozinho navegar mais de 2.000 documentos, páginas, e apresentar para o juiz da causa, apresentar para a parte contrária e apresentar para o meu audiencista o que era necessário em tempo oportuno. Eu acredito que, por ser o único brasileiro do escritório e fazer o primeiro grande julgamento do escritório totalmente remoto, para mim, é algo marcante. Como eu lhe disse, era algo que normalmente eu teria 2 ou 3 pessoas me assistindo, porque aqui o solícito, ele desde a fase acadêmica, encorajado a ser o líder de equipe. Nós temos aqui esse conceito que até não é tão comum no Brasil, porque é uma habilidade que não se cativa no Brasil, nos bancos escolares ou acadêmicos. Aqui o solícito é encorajado a ser o líder da equipe. E é assim que nós somos treinados. Então, eu tenho, sim, uma equipe que eu comando, que eu lidero, mas por conta da pandemia, porque era tudo eletrônico, tudo muito fácil de trabalhar, eu fiz sozinho e foi bastante gratificante. Me rendeu bastante satisfação e bastante mérito dentro do escritório. E, claro, nós vencemos o processo, então foi uma questão muito satisfatória. Doutor, eu aproveito a oportunidade, e se se me permitir, eu gostaria de rebater essa pergunta e fazer essa pergunta, doutora. Eu sei que a doutora tem aí mais de 20 anos de carreira, não é algo construído do dia para a noite, é algo que a doutora tem sempre muito afinco, com brilho nos olhos, que todas as vezes que eu converso com a doutora Miriam, que ela explica sobre a prática profissional dela. Doutora, eu gostaria de rebater essa pergunta e fazer o mesmo. Nesses anos todos de carreira, qual a oportunidade ou qual o momento mais marcante da sua carreira, e também alguma outra situação interessante de oportunidade do Reis Advogados ou algo nesse sentido? Luiz, obrigada por essa pergunta, essa devolução. Você sempre carinhoso com a gente. E é um carinho seu dizer mais de 20 anos. Na verdade, nós estamos aí batendo os 30 de carteirinha vermelha da OAB, com muito orgulho que tenho isso. E, assim, estar à frente hoje da equipe trabalhista do Reis, para mim, é um grande prazer, é um desafio muito prazeroso, porque, assim, ao longo desses anos todos, eu poderia contar muitas experiências, vamos dizer assim. Tivemos audiências, brigas, a primeira sustentação oral em Brasília, que eu cheguei um dia antes, cheguei no hotel à noite, rabisquei tudo, falei, não, nada daquilo serve, vamos fazer tudo de novo. E
e as sustentações orais que a gente acompanha nos tribunais, mas eu vou citar como experiência marcante aquela nossa audiência em Itacaré, na Bahia, por conta do investidor aí do Reino Unido, que, na verdade, foi-lhe aplicado um golpe, né? Ele pensou que estava comprando terras no Brasil e comprou a posse da península, né, de Maraú, né, vizinho de Itacaré, para o empreendimento imobiliário. E, a partir daí, sem o aconselhamento, né, a gente fala aqui no Brasil, pergunte sempre para o advogado, de preferência antes. E sem esse aconselhamento, ele realmente, o investimento que ele fez ficou realmente travado. Então, para mim, foi uma experiência muito marcante a audiência, que inclusive você nos acompanhou com o cliente inglês, e eu posso trazer isso para contar assim, para a moçada, porque eu brinco que aqui todo mundo é moçada, né? Já estou depois dos 50, e estar à frente desse pessoal podendo, dessa equipe nova do Reis, podendo trazer para eles essa vivência desses anos todos, como eu te disse, para mim é muito gratificante. Temos na nossa equipe, ainda é uma equipe em desenvolvimento, né? Eu estou à frente da área trabalhista aqui, mas pude trazer para eles a minha experiência na consultoria jurídica do agronegócio, que isso trouxe para nós aí um conhecimento, uma vivência dos mecanismos dentro da empresa, dentro do cliente, e nos possibilitou a traçar estratégias melhores na condução dos processos. E isso eu tenho passado para essa equipe, que é muito engajada na busca da excelência nos seus serviços, e esses resultados que a gente busca hoje, proporcionados por mecanismos de gestão e um investimento em tecnologia, que o Reis Advogados ele é pioneiro nisso, investe bastante nisso, trouxe agora para nós, recentemente, em junho, a certificação ISO 9001, que avaliza essa qualidade dos serviços que nós estamos produzindo e o nosso escopo de estar sempre numa melhoria contínua, buscando a solução adequada sempre para o cliente. Então, assim, essa experiência agora de comandar a equipe, que eu agradeço demais ao Reis, e estou muito feliz em estar aqui com eles. Luiz, muito feliz em estar com você. Sim, te agradeço demais a oportunidade de a gente estar conversando. Faz tempo que não vem ao Brasil, né? Exato. Barretos. Infelizmente. Mas, vindo ao Brasil, dê um alô para a gente se encontrar novamente, dar um alô e bater um papo aí. Muito obrigada, viu? Doutora, sou eu quem agradece. Mais uma vez, meus parabéns pelas conquistas dentro do Reis Advogados, por esse mérito do ISO 9001. Não é à toa, eu tenho certeza que foi por conta de muito esforço, muito trabalho, então é muito merecido, meus parabéns, e que sua rota e sua nova jornada junto ao Reis Advogados seja tão promissora e tão próspera como foi a nossa em determinado período. Mas vamos continuar conversando, com certeza. Muito obrigada, Luiz. Eu só gostaria de pontuar, antes de devolver a palavra para a Ana, que esse crescimento, essa busca pela qualidade, pela excelência, a tradição do escritório, hoje, sob o comando do Felipe, que tem uma visão de gestão fantástica, inovadora e com um olhar, com certeza, voltado às necessidades do mercado em si, é que faz o nosso sucesso aí. Luiz, muito obrigada, te aguardo aqui. Ana, te devolvo a palavra. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, foi um debate muito rico, uma entrevista muito agregadora para todos nós.
Muito obrigada, doutor Luiz, por participar. Foi uma honra tê-lo conosco. E quando você vier para o Brasil, por favor, venha no Reis, porque a gente vai estar te esperando aqui de braços abertos para conversar, para tomar um chá, um café, o que for. Tem algumas perguntas da audiência, eu gostaria de saber se vocês têm condições de responder. São 3 perguntas. A primeira vem do Marcelo. Ele pergunta, na sociedade britânica, qual a previsibilidade de tempo para ajustes destes pontos de instabilidade jurídica junto à União Europeia? Boa pergunta, muito obrigado pela pergunta. E a resposta óbvia é: ninguém sabe, infelizmente. Não há uma previsão específica, porque tudo foi tomado, a pandemia e todas as legislações necessárias para domar a pandemia, domar a sociedade durante a pandemia, tiveram prioridade. Então, não há uma previsão específica. No começo das conversas e tratativas sobre o Brexit, quando foi decidido, o referendo o resultado do referendo foi promulgado, o que aconteceu foi uma estimativa ali de mais ou menos 20 anos para que tudo entre nos eixos. Mas eu acho atualmente que 20 anos é muito otimista. Provavelmente vão precisar aí talvez outros 50 anos para sair do que foi 50 anos de relacionamento. Obrigada. A outra pergunta vem do Alessandro. Como está na Inglaterra a expectativa de retorno do home office, né? E como vocês lidam com um termo que é novo, mas eu tenho ouvido bastante agora na Finaló, que é o FORTO, que significa Fear of Returning to the Office. Então, as pessoas estão com medo de voltar para o escritório. Então, o que eu assisti também na Fenaló, nesses últimos 2 dias, realmente foi isso. Eu acho que o que vai acontecer é uma situação híbrida, é uma situação em que todas as empresas, todos os escritórios que têm a possibilidade de permanecer ou manter funcionários em casa, manterão, com a possibilidade dos funcionários virem para suas dependências quando houver necessidade. Então, uma situação híbrida de trabalho em casa associado ao trabalho de dentro do escritório. E esse medo de voltar ao trabalho, eu acredito que seja algo que vai ser superado com muita facilidade, porque uma vez que toda a sociedade voltar a uma certa normalidade, o ser humano, de praxes, normalmente se adequa com muita facilidade. E eu acredito que isso tudo vai voltar ao normal. Porém, o que nós costumamos reclamar de trabalhar em casa com um filho pequeno, chorando no canto, o cachorro latindo quando você está fazendo uma entrevista com um cliente ou conversando com um cliente, ou fazendo audiência e tem aquela situação de que você não lembra que o microfone estava ligado, tudo isso vai ser algo que a gente vai adorar não ter que passar mais. Tudo tem pró e contra, né? Não tem jeito mesmo. A última pergunta. No Brasil, as questões sobre gestão jurídica não são abordadas pelas faculdades de direito. Como esse assunto é tratado na Inglaterra? Qual a sua relevância para o sucesso dos escritórios? Exato, é como eu expliquei muito brevemente em uma das respostas anteriormente. Aqui há uma dicotomia da profissão do advogado. O advogado que chama solicitor, que é o que eu sou, e o advogado barrister, que é o audiencista. E o audiencista, na verdade, como na literatura e nos filmes, quando nós assistimos, são os que usam uma peruca branca, dependendo do tribunal que eles precisam fazer a advocacia. A função do audiencista, do barrister, é simplesmente a de fazer a audiência, fazer a advocacia. Então, a carreira desse profissional é talhada, basicamente, em volta da advocacia, da eloquência, oratória, etc. Já o solicitor, que é o meu caso, é uma outra estrutura. É uma situação em que você vai controlar o cliente, vai estabelecer a estratégia com o cliente, vai gerenciar, e aí sim é parte da resposta para a pergunta. O solicitor ele é treinado desde os bancos acadêmicos a gerenciar, fazer gestão de pessoas, é controlar e liderar uma equipe para um fundo ou um fim específico. Então, o solicitor, na verdade, ele tem uma função, de certa forma, até mais abrangente do que o barrister. Eu optei por este caminho da profissão da advocacia daqui, exatamente por isso, pelo dinamismo, pela flexibilidade, pela possibilidade de ter mais contato com o cliente. Eu gosto mais dessa parte de client care,
customer service, como eles dizem nos Estados Unidos. Aqui para nós é client care, cuidado com o cliente. E também há uma questão de extrema importância no mundo jurídico. O solicitor, ou as firmas de solicitors, eles controlam dinheiro de cliente. Por lei, nós somos autorizados a controlar dinheiro de cliente. Duas questões derivam-se daí. A primeira é que nós somos altamente visados por terroristas internacionais, por criminosos, para lavagem de dinheiro. E, portanto, nós somos, sim, uma fonte de risco e, portanto, altamente regulado. E, ao mesmo tempo, nós também somos detentores, nós barramos situações criminosas, porque se nós encontramos ali uma situação de que nós deveríamos reportar para as autoridades uma quantia em dinheiro que não tem fundo, nós temos que imediatamente fazer essa função para a sociedade. Então, é outro ângulo, outro aspecto dessa profissão que me atrai bastante. Como exemplo, no Reino Unido não se compra propriedade residencial sem um solicitor. Você precisa necessariamente contratar um solicitor para te auxiliar nos trâmites legais, documentação legal, e também na parte financeira, que é mais importante. E não há um cheque administrativo quando há compra de imóveis, sejam imóveis residenciais ou comerciais. Há, sim, uma troca de mensagens entre escritórios de advocacia, o do comprador dizendo que já tem a quantia em dinheiro necessária para fazer a aquisição do imóvel em conta do banco, conta do escritório, e, ao mesmo tempo, dando uma promessa para o escritório de advocacia atuando para o comprador, melhor, para o vendedor, de que, em tempo oportuno, essa quantia vai ser transferida para eles. Então, há sempre esse tipo de situação, e é uma parte que me fascina também bastante. Então, voltando aí brevemente à sua pergunta, sim, nós fazemos gestão de pessoas, fazemos gestão de situações e estratégias. Isso, para mim, é extremamente enriquecedor. Muito obrigada, doutor Luiz, muito obrigada, doutora Miriam. A gente vai fazer um sorteio agora. Enquanto eu vou organizando o sorteio, eu queria pedir para o Felipe fazer algumas considerações, agradecer vocês pela participação e convidar todos para participar do nosso debate de amanhã também, tá? Muito obrigado, doutor Luiz, doutora Miriam. Que bate-papo leve, cheio de curiosidades a respeito aí da advocacia, de como é o funcionamento aí na Inglaterra. Muito, muito bem colocado. Agradeço em nome dos sócios aqui do nosso escritório, em nome de todo o nosso time, pela sua participação, disponibilidade de trocar aí essas informações conosco, e também a doutora Miriam, que muito bem aí conduziu e também colocou os pontos. Muito obrigado, doutora Miriam, que é a nossa gerente jurídica da nossa área trabalhista, especializada no segmento agro. Para nós é uma honra muito grande. E ao doutor Jorge, que muito carinhosamente aí fez a disponibilização de um exemplar do livro para nós fazermos o sorteio hoje, com todos aqui presentes, que eu agradeço também participando aí do nosso Afternoon Tea.